Você senta para estudar e, do nada, seu celular vira a coisa mais interessante do universo. Um vídeo aqui, uma notificação ali, e quando você percebe, já abriu o aplicativo do Forest só para olhar a plantinha morrer pela 5ª vez hoje. O problema não é falta de vontade. É o seu cérebro sabotando o foco com distrações altamente recompensadoras. A neurociência explica exatamente por que isso acontece, e a culpa nem é totalmente sua. O mais curioso, mesmo sabendo que precisa estudar, você acaba procrastinando do mesmo jeito, como se houvesse algo mais forte puxando você para longe dos livros. Mas e se existisse uma forma de virar o jogo usando a própria ciência ao seu favor? É chocante, mas 90% dos estudantes estão estudando do jeito errado. E não importa se usam marca-texto colorido, mapas mentais ou aquele cursinho caríssimo, continuam empacando, esquecendo tudo e perdendo tempo. A maioria acredita que estudar muito é o que dá resultado, quando, na verdade, o segredo é estudar certo. O problema está no método, não na inteligência. E o pior, mesmo com tanto conteúdo por aí, ninguém ensina como o cérebro realmente aprende. Resultado, mais decepção do que progresso. E isso alimenta o velho ciclo da procrastinação silenciosa. Você já deve ter se sentido assim. Passa horas com o caderno aberto, mas nada entra. Ou então estuda uma semana inteira, faz resumo, anota tudo, mas na hora da prova dá branco. Isso não é culpa sua. É culpa do modelo de estudo que não respeita a forma como o cérebro retém informação. A boa notícia: existe um caminho mais leve, rápido e eficiente. Um caminho que a neurociência e a psicologia comportamental já validaram. E que, quando aplicado com estratégia, pode fazer você aprender em 2 horas o que antes levaria 8. Mas atenção, não estamos falando de truques mágicos ou dicas rápidas. O que você vai ver aqui é um método sério, testado e replicável, feito para quem quer sair da estagnação e aprender de verdade. Você vai entender por que estudar demais pode te deixar mais burro. Vai descobrir como pequenas pausas melhoram a retenção. Vai ver como sprint de foco, recordação ativa, sono, exercício e até o uso do aplicativo Forest podem transformar sua produtividade mental. E tudo isso sem precisar virar à noite nem se entupir de café. Esse vídeo é para quem está cansado de tentar e não sair do lugar. Para quem já buscou motivação no YouTube, já tentou estudar com música, já prometeu que ia focar e acabou no celular 5 minutos depois. Aqui, você vai entender o que está sabotando seu estudo, e mais importante, vai aprender como vencer isso de forma prática. O que você vai aprender aqui não vem de achismo ou frases bonitas. É ciência aplicada. São estratégias que respeitam o funcionamento real do cérebro, e por isso geram resultado de verdade. Tudo que será apresentado aqui pode ser aplicado ainda hoje. E quanto mais rápido você aplicar, mais rápido seu cérebro vai começar a responder. Não importa se você está estudando para o Enem, vestibular, concurso ou faculdade. Esse método serve para quem quer aprender melhor. Ponto. Inclusive, mesmo se você acha que tem memória fraca ou dificuldade de concentração, isso também foi previsto aqui. Soiler, o problema não é sua cabeça, é a forma como você está usando ela. E você vai ver isso com seus próprios olhos ao longo do vídeo. Agora, se você busca estudar menos, aprender mais, reter por mais tempo e ainda sobrar tempo para viver, se prepara. Porque o que vem a seguir vai reorganizar sua forma de estudar da raiz até o topo. E o melhor, com leveza, clareza e um passo a passo que até o seu procrastinador vai conseguir seguir. Mas antes, deixa eu te mostrar por que o seu celular de repente vira a coisa mais interessante do mundo justo quando você senta para estudar. Tópico 1. O hack da expectativa. Lei de Parkinson. A primeira coisa que precisa ficar clara é que o cérebro não gosta de gastar energia à toa. Ele quer conforto, recompensa rápida e, se puder, evitar qualquer esforço cognitivo. É por isso que você pode passar horas planejando um estudo intenso, mas basta o cronômetro rodar que o celular já começa a parecer mais interessante que qualquer matéria. A neurociência mostra que, quando não há pressão, o cérebro relaxa, e aí mora o perigo. A lei de Parkinson explica que o trabalho se expande para ocupar todo o tempo disponível. Ou seja, se você disser que vai estudar por 3 horas, adivinha? Vai enrolar por quase todo esse tempo. Agora, e se você só tivesse 20 minutos? Criar um senso de urgência muda completamente a dinâmica da atenção. Em vez de se acomodar, o cérebro aciona mecanismos de alerta e foco, porque entende que o tempo é curto demais para distrações. Isso é o que chamamos de sprint. Um bloco curto de estudo rápido, intenso, direto ao ponto.
Muitos alunos relatam que produzem mais em 25 minutos bem usados do que em 2 horas sem direção. É como tentar pegar água com as mãos. Quanto mais tempo você demora, mais escapa pelos dedos. Mas quando você limita o tempo, você aprende a ser objetivo. A urgência cria clareza, e a clareza traz resultado. Quer um exemplo prático? Crie blocos de 20 a 30 minutos no seu dia e trate cada um como uma missão impossível. Diga para si mesmo: eu só tenho 20 minutos, então vou focar 100%. Use um cronômetro, pode ser no celular mesmo ou no aplicativo Forest se quiser adicionar um elemento visual de recompensa e culpa, caso falhe. E se for estudar biologia, por exemplo, foque apenas na respiração celular nesse primeiro sprint, nada mais. No próximo, você retoma outro ponto. Essa técnica transforma o tédio em desafio. O cérebro adora desafios curtos, porque eles parecem alcançáveis. Esse método também tem um efeito colateral positivo. Ele mata a procrastinação antes que ela se instale. Quando você pensa, vou estudar só 20 minutos, o cérebro aceita mais facilmente. Parece pouco, né? Mas é exatamente esse pouco que destrava o primeiro passo. E quando você vê, já está há 1 hora estudando. Tudo começa com um microengajamento, aquele clique inicial que engana a resistência mental. Esse truque é velho, mas é baseado em psicologia comportamental. O ser humano tem mais chances de agir quando a tarefa parece pequena. Use isso a seu favor. Além disso, blocos curtos respeitam o tempo de concentração do seu cérebro, que naturalmente tem picos de foco entre 20 e 45 minutos. Quando você estuda sem esse tipo de controle, tende a se dispersar, ficar alternando abas ou cair no famoso modo zumbi, ler sem absorver nada. O resultado? Você acha que estudou, mas na verdade só passou tempo com o livro aberto. Os cartões de memória e a técnica de Feynman funcionam muito melhor quando usados nesses blocos curtos, porque o foco está direcionado. O segredo não está na quantidade de horas, mas na qualidade do tempo. E o melhor? Esse tipo de sprint é sustentável. Dá para repetir várias vezes ao longo do dia sem esgotar sua energia mental. Você pode fazer um sprint, descansar 5 minutos, caminhar um pouco, sim, o exercício ajuda na retenção, e depois voltar. Isso respeita o ciclo ultradiano do corpo e potencializa a fixação do conteúdo. Tudo isso com o bônus de combater a procrastinação de forma ativa. Mas claro, tudo isso só faz sentido se você souber exatamente onde aplicar seu tempo, porque nem tudo que se estuda gera resultado, e aí entra o próximo hack. Tópico 2. A regra 80-20 aplicada aos estudos. Se tem uma coisa que todo estudante precisa entender de verdade é que estudar tudo é um erro. Parece estranho ouvir isso, né? Mas a verdade é que a neurociência e a psicologia comportamental já comprovaram que o cérebro aprende melhor quando você foca no essencial, e não quando tenta abraçar o mundo. É aí que entra a regra 80-20, também conhecida como princípio de Pareto. 20% do que você estuda é responsável por 80% do seu resultado. O problema é que a maioria perde tempo nos 80% que só geram cansaço. Resultado: muito esforço, pouca retenção, zero clareza, excesso de frustração. A chave está em identificar quais são os seus 20% de ouro. Em vez de estudar tudo o que aparece, comece analisando provas anteriores, simulados e padrões de cobrança. Quais são os assuntos que mais caem? Quais temas aparecem com frequência absurda? Foque neles. Se você está estudando biologia, por exemplo, temas como genética, ecologia e fisiologia humana costumam ser cobrados direto. Então por que gastar horas com algas se você ainda não entendeu o sistema nervoso? Usar esse filtro traz clareza, economiza energia e potencializa resultados. Vamos a um exemplo direto. Imagine que você tem 10 capítulos para estudar em uma semana. Em vez de estudar os 10 com a mesma intensidade, identifique quais 2 capítulos caem mais em provas, e dedique 80% do seu tempo neles. Os outros 8, você revisa de forma mais leve, talvez usando cartões de memória ou uma leitura rápida com a técnica de Feynman para não passar batido. Isso te dá uma sensação de controle, e o cérebro responde bem quando tem direção clara. É como fazer um mapa antes de viajar, você evita desvios inúteis. Esse tipo de priorização também combate a procrastinação. Quando você sabe exatamente o que estudar, a resistência mental diminui. O que cansa não é o conteúdo em si, mas a confusão mental sobre por onde começar. O foco nos 20% mais importantes ativa o sistema de recompensa do cérebro, que percebe progresso real em menos tempo. Isso dá motivação para continuar. E se você combinar isso com sprint cronometrados, o resultado explode.
A diferença entre o aluno que aprende e o que só estuda está em saber o que realmente importa. E não confunda estudar muito com estudar certo. Não adianta passar 6 horas lendo resumos aleatórios se você não está atacando os pontos que mais valem. Já viu gente que estuda o dia inteiro e ainda assim tira nota baixa? Provavelmente ela ignorou a regra 80-20. Enquanto isso, o colega que estudou só 2 horas por dia com estratégia clara, passou com folga. Parece mágica, mas é só ciência aplicada. E quanto mais você repete esse padrão, mais seu cérebro aprende a filtrar o essencial. É como treinar um músculo específico, fica cada vez mais preciso. Então, antes de abrir o livro ou assistir aquela aula de 2 horas, pergunte a si mesmo: esse conteúdo faz parte dos meus 20%? Se a resposta for não, guarde para depois. Não descarte, só priorize com inteligência. A neurociência mostra que nosso cérebro precisa de foco seletivo para criar memória de longo prazo. E adivinha? Quanto mais você se especializa em estudar só o que importa, mais rápido você avança. Mas estudar com foco de verdade exige mais do que apenas saber o que importa. Exige ritmo, e isso é o que vamos ver agora. Tópico 3. Método do timer. Estudo com urgência. Se você sente que demora demais para entrar no ritmo de estudo, saiba que isso é mais comum do que parece. O motivo? O cérebro funciona com base em estímulos, e quando não há nenhum senso de urgência, ele simplesmente empurra tudo para depois. A neurociência chama isso de economia cognitiva, gastar menos energia sempre que possível. É aí que entra o método do cronômetro. Quando você cria um limite claro de tempo, o cérebro entende que precisa agir agora. E isso ativa regiões ligadas ao foco e à ação. É como um alarme interno dizendo: agora ou nunca. Imagine o seguinte: você programa o aplicativo Forest para 25 minutos. Enquanto isso, uma árvore virtual começa a crescer. Se você tocar no celular ou sair do foco, a árvore morre. Pode parecer bobagem, mas esse recurso ativa um gatilho emocional forte, o da culpa e da responsabilidade. A regra é simples: enquanto o cronômetro estiver rodando, você estuda. Nada de notificações, nada de dar só uma olhadinha. E a mágica acontece exatamente aí. A urgência transforma o tédio em missão. O cérebro ama jogos, e você está transformando o estudo em um jogo de sobrevivência. Essa técnica é baseada no famoso Pomodoro, 25 minutos de foco intenso, seguidos de 5 minutos de pausa. Esse ciclo respeita o tempo médio de atenção plena do cérebro. E não pense que a pausa é perda de tempo, muito pelo contrário. Nela, o cérebro consolida parte da informação. É como se ele respirasse e organizasse o que acabou de receber. Nesse intervalo, levante, beba água, faça um exercício leve. Uma simples caminhada de 5 minutos ativa sua circulação e aumenta a oxigenação cerebral. Voltar com o corpo mais disposto ajuda na retenção e combate a procrastinação. Mas atenção! Isso só funciona se você levar o cronômetro a sério. Nada de pausas aleatórias ou esticar o tempo. Parte da força desse método está em respeitar os limites. Quando o tempo acaba, você para, mesmo que esteja empolgado. Isso gera um efeito psicológico interessante. O cérebro fica com sede de continuar, e na próxima rodada, ele vem com mais foco ainda. Isso é neuroeconomia aplicada. Você treina seu sistema nervoso a associar blocos de tempo com produtividade. O próprio ato de usar um cronômetro vira um ritual de entrada no modo de foco. Agora, se quiser um upgrade, combine o cronômetro com a regra 80-20. Defina o que é mais importante, e só então comece o timer. Por exemplo, 25 minutos só para responder questões de genética. Depois, 25 minutos para revisar com a técnica de Feynman. E em seguida, 25 minutos tentando se lembrar de tudo usando recordação ativa. Esse combo é letal contra a procrastinação. Você estrutura sua sessão de estudo com clareza, foco e ritmo. E quando menos esperar, terá avançado mais em 1h30 do que muita gente em 6 horas de enrolação. O mais interessante é que, com o tempo, seu cérebro começa a entender que quando o timer dispara, é hora de entrar no jogo. E isso cria uma âncora mental poderosa. Sabe aquela sensação de hoje não tô rendendo? Com o cronômetro e o sprint bem definidos, essa sensação desaparece. Você substitui o não estou motivado por eu só preciso começar. E a partir do momento que começa, bem, o resto você já viu nos tópicos anteriores. Mas existe uma forma ainda mais profunda de garantir que você realmente entendeu o que estudou. E não é reler o resumo. Aliás,
Se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, se está abrindo sua mente, te fazendo enxergar as coisas de outro jeito, já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal Neuropsico e ativa o sininho. Assim, o YouTube entende que isso é relevante para você e continua te entregando mais vídeos como esse, direto ao ponto, com base em neurociência, psicologia e estratégias reais para transformar sua mente e seus hábitos. Bora seguir? Tópico 4. Técnica de Feynman. Aprender é ensinar. Existe um segredo que separa quem estuda de quem realmente aprende. É simples, mas poderoso. Se você não consegue explicar o que estudou de forma clara e simples, então você ainda não entendeu direito. Isso não é uma crítica, é só a forma como o cérebro funciona. A técnica de Feynman, criada por um dos maiores físicos da história, mostra que o verdadeiro teste do conhecimento é a explicação. Ensinar obriga o cérebro a organizar a informação, preencher lacunas e criar conexões lógicas. E sabe o que isso significa? Aprendizado real, com retenção de longo prazo. O processo é simples e pode ser aplicado hoje mesmo. Primeiro, escolha um conceito que estudou, como fotossíntese ou primeira lei de Newton. Depois, tente explicar como se estivesse ensinando para uma criança de 5 anos. Sem termos difíceis, sem enrolar. Se travar em alguma parte, é ali que você precisa revisar. Essa abordagem ativa o córtex pré-frontal e o sistema de memória de trabalho, duas áreas essenciais do cérebro para o aprendizado de alto nível. Você para de apenas reconhecer informações e começa a dominá-las. Isso reduz a procrastinação porque dá uma sensação real de progresso. A maioria das pessoas estuda de forma passiva, lê, grifa, escuta e acredita que entendeu. Mas quando precisa explicar, trava. É aí que entra o poder da explicação ativa. Você pode usar um caderno para escrever como se fosse montar uma aula, ou até gravar um áudio explicando o tema. Isso ativa o processo de recordação, que é cientificamente mais eficaz do que simplesmente reler. A neurociência mostra que a repetição com intenção, conectada a um esforço de síntese, fortalece as sinapses responsáveis pela memória duradoura. É estudar com inteligência, não com sofrimento. Quer um exemplo? Digamos que você esteja estudando os tipos de neurônios. Em vez de só decorar os nomes, sente-se e tente ensinar para o seu irmão mais novo, ou para o seu cachorro, se ninguém estiver por perto. O neurônio sensitivo é como o carteiro, ele leva a informação do corpo até o cérebro. Já o motor é o entregador que leva a resposta do cérebro de volta para o corpo. Pronto, virou metáfora, virou fixação. O cérebro ama analogias porque elas criam imagens mentais e facilitam o entendimento. E se você fizer isso com os 20% mais cobrados nas provas? Bum! Resultado! Essa técnica também combina muito bem com o que você já viu. Use IA no sprint, com o cronômetro rodando, e selecione temas prioritários pela regra 80-20. No fim do sprint, tire 5 minutos para explicar em voz alta tudo o que aprendeu. Não se preocupe com quem está ouvindo, o objetivo não é impressionar, mas consolidar. E se travar, volte e revise só aquilo. Isso economiza tempo e evita revisar o que já está claro. O cérebro trabalha melhor quando o esforço é direcionado. E quando você ensina, aprende 2 vezes, uma com o conteúdo, outra com o processo. E tem mais, essa técnica gera confiança. Quando você percebe que é capaz de explicar um assunto com clareza, seu cérebro libera dopamina. Isso reforça o comportamento de aprendizado e cria motivação natural. Estudar deixa de ser obrigação e vira conquista. E aí estudar por conta própria fica até prazeroso. Mas para que esse aprendizado realmente fique fixado, falta um ingrediente essencial. Não é leitura, nem revisão passiva. É um método de fogo que separa os que sabem dos que acham que sabem. E ele envolve memória ativa, cartas na mesa e nada de cola. Tópico 5. Recordação ativa. Grave tudo sem precisar repetir 1000 vezes. A maior armadilha do estudo moderno é confundir leitura com aprendizado. Tem gente que relê a mesma página 5 vezes achando que isso vai fixar o conteúdo. Só que o cérebro não funciona assim. Ele não aprende com passividade, ele aprende quando é desafiado. E é por isso que a recordação ativa, ou Active Recall, é considerada a técnica mais eficaz para consolidar informações de longo prazo. Em vez de colocar mais coisa para dentro, você força o cérebro a trazer para fora. E isso cria um esforço cognitivo que fortalece a retenção. A lógica é simples. Estude um conteúdo por 20 minutos, usando um sprint com cronômetro, por exemplo, e, ao final, feche tudo. Sem caderno, sem vídeo, sem slides. Agora tente lembrar
com suas próprias palavras, o máximo de informações que conseguir. Esse processo ativa regiões diferentes do cérebro do que aquelas usadas na leitura passiva. É como treinar memória como se fosse músculo. Quanto mais você força a recordação, mais fácil ela se torna. E quanto mais fácil, mais o conteúdo vira automático, como dirigir ou escovar os dentes. Uma forma prática de aplicar isso é com a técnica do blurting. Leia um capítulo e, ao final, escreva tudo o que lembrar num caderno ou folha avulsa. Não precisa ser perfeito, nem bonito. O importante é ser honesto. Escreva o que vier à mente, sem colar. Depois, volte ao conteúdo original, compare o que esqueceu e revise só esses pontos. Isso economiza tempo e faz com que o cérebro corrija falhas reais, não imaginárias. E se quiser potencializar ainda mais, combine isso com cartões de memória no estilo flashcards. Uma pergunta na frente, resposta atrás, revisão rápida e objetiva. A neurociência mostra que esse processo ativa o hipocampo, responsável pela formação da memória de longo prazo, além de fortalecer redes neurais pela repetição com esforço. É como se cada tentativa de lembrar algo fosse um sinal dizendo: "Ei, isso é importante, guarde com mais força." Esse método é especialmente útil para revisar conteúdos densos como anatomia, fórmulas de física ou ciclos biológicos. Em vez de decorar, você domina. E quanto mais você domina, mais confiante se sente. Isso reduz a ansiedade e evita aquela sensação de estudei tanto e não lembro de nada. E sabe o que é mais curioso? Quanto mais você esquece e tenta lembrar de novo, mais forte a memória se torna. Isso se chama esquecimento espaçado, e está totalmente alinhado com a lógica da recordação ativa. Então, errar faz parte do processo. Se você acertasse tudo de primeira, não estaria fortalecendo nada. O erro é um trampolim, não um obstáculo. Por isso, tenha o hábito de testar sua memória todos os dias. Pode ser em voz alta, escrevendo, ou até explicando para alguém. Lembra da técnica de Feynman? E tudo isso só vai fazer sentido se o seu cérebro estiver em condições de consolidar essas memórias. E isso não acontece enquanto você está cansado, estressado ou sem dormir. Existe um fator que age nos bastidores do aprendizado e, sem ele, todo esforço pode ir por água abaixo. É invisível, mas essencial. E é sobre isso que vamos falar no próximo tópico. Tópico 6. Sono mais exercício. O que você estuda tarde é consolidado enquanto dorme. Você pode aplicar todas as técnicas do mundo, usar cronômetro, fazer sprint, blurting, Feynman e o que mais quiser. Mas se negligenciar o sono, vai continuar com a sensação de que esquece tudo no dia seguinte. E não é impressão sua, é neurobiologia. Durante o sono profundo, principalmente nas fases REM e NREM, o cérebro faz algo que nenhuma técnica de estudo substitui. Ele reorganiza, seleciona e fixa as informações mais relevantes do dia. É como se ele revisasse tudo o que aprendeu enquanto você dorme. E se o sono for ruim, a memória não se forma. Simples assim. Muita gente acha que virar a noite estudando é prova de esforço. Mas, na prática, é sabotagem. A neurociência mostra que alunos que dormem bem após uma sessão de recordação ativa têm até 40% mais retenção do conteúdo. Isso porque o cérebro precisa de tempo offline para consolidar novas conexões neurais. Ele literalmente regrava a informação durante o descanso. Sem isso, você pode até entender durante o dia, mas vai esquecer tudo no médio prazo. Dormir bem não é luxo. É parte estratégica do estudo eficaz. E tem mais: o corpo também influencia no cérebro. Um simples exercício físico, como uma caminhada leve de 10 minutos após o estudo, já é o suficiente para melhorar o fluxo sanguíneo cerebral e aumentar a oxigenação. Isso estimula o hipocampo, a área do cérebro responsável pela memória de longo prazo. Ou seja, corpo em movimento, mente ativa. Você não precisa virar atleta. Basta incorporar pequenas pausas ativas no seu dia. Levantar, alongar, respirar fundo. Tudo isso ajuda a combater a procrastinação, diminuir o estresse e preparar o cérebro para absorver melhor o conteúdo. Quer um combo poderoso? Faça um sprint de 25 minutos com cronômetro. Aplique a recordação ativa, ande pela casa durante 5 minutos e depois tome um banho morno. Finalize com 7 a 8 horas de sono de qualidade. Parece coisa de manual de autoajuda, mas é pura psicologia comportamental embasada em ciência. O que parece simples demais para funcionar é, na verdade, o que mais funciona, porque respeita o funcionamento natural do corpo. Dormir mal e estudar o dobro é nadar contra a corrente.
Dormir bem e estudar com clareza é surfar a onda certa. E sim, é difícil dormir bem quando se está ansioso, cansado ou com a cabeça cheia. Mas isso também é treinável. Reduza a exposição à luz azul pelo menos 1 hora antes de dormir, evite cafeína à noite, use o aplicativo Forest no modo noturno e crie uma rotina de desligamento. Uma meditação curta, leitura leve ou até escrever no papel o que você aprendeu no dia já sinaliza ao cérebro que é hora de parar. E ele precisa dessa pausa. Ninguém funciona 100% no modo produtivo o tempo inteiro. Ciclos de recuperação são parte do progresso. Agora pense, e se você colocasse tudo isso em prática de forma sistemática? Estudo focado, priorização, explicação ativa, testes de memória e descanso inteligente. É praticamente uma fórmula. E sim, ela funciona. Mas para facilitar sua vida, o que acha de ter todos esses hacks reunidos, resumidos e organizados como um mapa de bolso? Sim, existe uma forma de ter isso na mão, e já já eu vou te contar como acessar esse conteúdo. Antes disso, deixa eu te lembrar dos pontos principais para você não se perder. Tópico 7. Clareza antes de começar. O poder de saber exatamente o que estudar. Uma das maiores causas de procrastinação é a confusão mental antes mesmo de abrir o caderno. Sabe aquela sensação de estar perdido, sem saber por onde começar? Isso paralisa o cérebro. A neurociência mostra que quando não temos uma direção clara, o cérebro entra em modo de economia de energia, ou seja, evita agir. Por isso, antes de qualquer sprint, técnica ou aplicativo, é preciso uma coisa: clareza. Clareza reduz a ansiedade, organiza o pensamento e cria foco. É como um GPS mental, você sabe exatamente onde está e para onde vai. Ter clareza não é só abrir o planner e escrever estudar biologia. Isso é vago demais. Clareza é definir com precisão o que será estudado, por quanto tempo e qual o objetivo. Por exemplo, estudar a função das mitocôndrias durante 25 minutos usando a técnica Pomodoro e revisar com flashcards no final. Pronto. Isso dá ao cérebro um mapa. A psicologia comportamental chama isso de intenção implementada, quando você define o que, quando e como. E o resultado disso? Muito mais ação, menos enrolação. Clareza é o oposto da confusão, e confusão é terreno fértil para procrastinação. Outra dica prática é começar cada dia com uma anotação de foco. Pegue um post-it ou folha solta e escreva, com suas palavras, o que você precisa aprender hoje. Exemplo: hoje preciso entender como a glicose é usada como energia no corpo. Isso liga o seu foco direto ao propósito. E o cérebro adora ter um propósito. Ele trabalha melhor quando sabe o motivo por trás da ação. Combine isso com o uso do aplicativo Forest, ligando a sessão de estudo ao conteúdo específico que você anotou. Parece simples, mas essa ação conecta intenção e comportamento. A clareza também te protege da sensação de insuficiência. Já percebeu como, mesmo depois de estudar por horas, você sente que não aprendeu nada? Isso acontece quando você não tem uma meta clara. Quando você começa o dia com vou estudar o que der, é como sair para correr sem saber aonde quer chegar. Agora, quando você sabe que o objetivo é entender o ciclo do ATP, por exemplo, qualquer avanço nesse tema já dá a sensação de progresso. O cérebro registra isso como conquista, e a dopamina faz o resto: recompensa, motivação, vontade de continuar. E não pense que clareza é algo que nasce pronto. Ela se constrói. Nos primeiros dias, talvez você ainda se sinta confuso sobre o que priorizar. É aí que entra a regra 80-20 análise de provas anteriores. Separe um momento da semana só para organizar conteúdos, montar listas e definir prioridades. Essa organização semanal prepara o cérebro para entrar no modo ação com muito mais agilidade nos dias seguintes. E isso, claro, se conecta com os blocos de estudo rápido que você já aprendeu a montar. Quando você tem clareza sobre o que estudar, todo o resto se encaixa. Os sprints fazem sentido, o timer funciona, o aprendizado flui. A técnica de Feynman, os cartões de memória e até a recordação ativa ganham mais força, porque você não está só acumulando informação, você está direcionando. E é esse direcionamento que transforma um estudante comum em alguém que aprende de verdade. Mas existe um elemento que muita gente ignora e que está sabotando o estudo silenciosamente: o ambiente ao redor. E isso, meu amigo, também precisa de uma reprogramação. E só um detalhe importante para quem quer ir além e colocar tudo isso em prática de forma estruturada. Tem um material completo que eu recomendo, é o Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. Ele mostra como usar a neuroplasticidade para criar novos hábitos,
eliminar padrões de autossabotagem e, principalmente, vencer essa dificuldade de agir mesmo sabendo que precisa ser feito. Se quiser mais informações, dá uma olhada no comentário fixado depois do vídeo. Tópico 8. Ambiente controlado. Como preparar o cérebro para o foco total. Se o ambiente em que você estuda estiver bagunçado, cheio de estímulos visuais e distrações sonoras, não adianta ter o melhor método do mundo. O seu cérebro vai resistir ao foco. Isso não é frescura, é ciência. A neurociência mostra que o excesso de estímulos compete pela sua atenção, ativando áreas cerebrais ligadas à vigilância e estresse. Ou seja, você entra num estado de alerta constante, como se precisasse reagir a qualquer momento. E, nesse modo, o foco profundo simplesmente não acontece. O ambiente é o palco do comportamento, e se o palco está caótico, o ator principal, você, não performa. A primeira regra é simples: elimine o que te tira do foco antes de tentar focar. Parece óbvio, mas muitos ignoram. Seu celular não pode estar ao alcance. Mesmo virado para baixo, ele ainda consome parte da sua atenção, só de estar ali. O ideal é deixá-lo fora do ambiente ou usar o aplicativo Forest, criando um contrato mental com o seu estudo. A segunda coisa é preparar a iluminação e o som, luz natural, ambiente arejado e, se necessário, fones com ruído branco ou sons binaurais. O cérebro associa padrões. Se você sempre ouve o mesmo som para estudar, ele ativa o modo foco mais rápido. Outro ponto poderoso é montar um espaço de estudo fixo. Pode ser um cantinho da casa, uma mesa simples, mas precisa ter identidade. Não estude na cama, no sofá ou em lugares onde você relaxa. Isso confunde o cérebro, que não sabe se precisa focar ou descansar. Quando você cria um ambiente exclusivo para o estudo, o corpo entra automaticamente em outro estado mental. Isso é psicologia comportamental pura, repetição e associação. Com o tempo, só de sentar naquele local, sua mente já entende que é hora de produzir. Isso reduz o esforço de começar, que é onde mora a procrastinação. E não para por aí. Organize seu material de forma que facilite o acesso aos recursos certos. Tenha seu caderno, seus cartões de memória, post-its, canetas e livros à mão. Se toda vez que for estudar você precisar procurar as coisas, o foco evapora. Cada distração, por menor que pareça, gera um custo cognitivo, uma espécie de imposto mental cobrado em energia. E, como o cérebro é econômico, ele usa isso como desculpa para evitar a tarefa. Por isso, deixe tudo pronto antes do sprint, como se fosse uma missão militar. Nada pode dar errado. Agora vem o detalhe que poucos percebem: o ambiente digital também precisa de controle. Feche as abas inúteis, bloqueie sites de distração e use extensões como Forest, CodeTerk ou Focus.me no computador. Se possível, crie um perfil só para estudo no navegador, com apenas as ferramentas que você realmente usa. O cronômetro, o PDF, o simulador e só. Quanto menos escolhas o seu cérebro tiver que fazer, mais energia ele economiza para o que realmente importa: aprender. Clareza no ambiente traz clareza na mente. E mente limpa é solo fértil para memórias sólidas. E quando tudo isso estiver ajustado, espaço limpo, distrações fora, materiais à mão, som neutro, celular longe, estudar vira um processo quase automático. A mente entra em fluxo, os prints rendem mais, a recordação ativa se torna mais eficiente, e o cansaço mental diminui. O que antes parecia pesado agora flui com leveza. E aí você começa a sentir o que muitos nunca experimentam: prazer em estudar. Mas existe algo ainda mais poderoso que reforça esse ciclo: um sistema de recompensa que vem de dentro e muda completamente sua relação com o aprendizado. Tópico 9. Dopamina e recompensa. Como fazer o cérebro gostar de estudar? A verdade é que ninguém gosta de estudar algo que parece inútil, confuso ou interminável. E adivinha por quê? Porque o cérebro só se engaja com aquilo que oferece algum tipo de recompensa. A dopamina, o famoso neurotransmissor do prazer e da motivação, não é liberada quando você conclui a tarefa. Ela é liberada quando o cérebro percebe que está prestes a conseguir algo valioso. E se estudar nunca oferece essa sensação, ele simplesmente não se move. Por isso, tornar o estudo recompensador não é frescura, é estratégia baseada em neurociência. Funciona assim: o cérebro ama progresso visível. E quando você consegue enxergar esse avanço, por menor que seja, ele libera dopamina como forma de reforço positivo. É por isso que riscar tarefas de uma lista dá prazer. Por isso que ganhar pontos em um jogo vicia. E é por isso que estudar com sprint curtos, cronômetro e metas bem definidas ativa esse sistema de recompensa.
Quando você completa um ciclo, mesmo que pequeno, seu cérebro entende: estou vencendo. E isso ativa o ciclo motivacional. Resultado: menos procrastinação, mais vontade de continuar. Quer um exemplo prático? Use um planner visual ou um app de hábitos com barras de progresso. A cada sprint completado, marque o avanço. A cada 3 blocos finalizados, premie-se com algo leve. Um episódio da sua série, 10 minutos no celular, uma caminhada. Mas atenção, só depois de completar o que foi planejado. Isso treina o cérebro a associar esforço com recompensa real, não com alívio imediato. E quanto mais você repete esse processo, mais natural ele se torna. A dopamina começa a ser liberada até mesmo no momento de sentar para estudar. É a motivação antes da ação. Esse é o segredo por trás da autodisciplina de alto nível. Não é sobre se forçar com ódio ou estudar gritando com o espelho. É sobre manipular, de forma consciente, os gatilhos naturais da mente. O aplicativo Forest faz isso de maneira brilhante. Se você completa o tempo de foco, ganha uma árvore. Se desiste, ela morre. Simples, simbólico, mas profundamente eficaz. Porque ensina o cérebro a valorizar consistência. Esse sistema de pequenas recompensas é o mesmo usado em games, redes sociais, e agora você está usando isso para estudar. Virou o jogo. Inclusive, ao estudar conteúdos que você normalmente evita, comece por blocos ainda menores. 10 minutos já são suficientes para criar essa associação. Se sentir muito desconforto, use a técnica da visualização. Imagine como vai se sentir ao terminar. Pense no alívio, na sensação de missão cumprida, e até nos resultados que virão. A psicologia comportamental chama isso de recompensa antecipada. Você cria uma expectativa positiva no lugar da resistência. Isso muda completamente a química cerebral. Estudar deixa de ser um castigo e vira conquista. E o mais interessante é que, quando você domina esse sistema interno de recompensas, não depende mais da motivação externa. Você cria um ciclo autossustentável de ação, progresso, prazer mais ação. O estudo vira um estilo de vida. Mas para que isso funcione de verdade, falta um último elemento. Um código. Uma espécie de formulário secreto com todos esses passos organizados, que te dá clareza, consistência e evolução. E é isso que eu vou te entregar agora, no próximo tópico. Tópico 10. Os 3 Rs do aprendizado. Como consolidar o conhecimento em camadas. Estudar de forma inteligente não é só absorver conteúdo, é construir camadas de memória, de forma organizada, no ritmo do seu cérebro. A neurociência mostra que para uma informação sair da memória de curto prazo e ser realmente consolidada, ela precisa passar por 3 etapas. Eu chamo isso de os 3 Rs do aprendizado: receber, revisar e reforçar. Quando você entende esse ciclo, tudo muda. Você para de estudar por impulso e começa a estudar com arquitetura. Cada estudo vira um tijolo. E tijolos bem colocados constroem um castelo, não uma pilha confusa de papel. O primeiro R é receber. É quando você tem o primeiro contato com o conteúdo. Aqui, você precisa entender, não decorar. É o momento de usar vídeos didáticos, livros claros, mapas mentais e até explicações com metáforas. O foco é ativar o sistema de atenção e criar uma base sólida. Uma boa forma de fazer isso é assistindo uma videoaula no estilo explicação de amigo. Leve, mas com conteúdo. E aí entra o papel da técnica de Feynman, que já torna esse conteúdo ativo desde o começo. Receber informação de forma passiva é a maior armadilha do estudante moderno. O segundo R é revisar. Mas não é aquela revisão chata, decorativa. É revisar com intenção. Aqui entram os sprint, os cronômetros, o uso do aplicativo Forest para delimitar o tempo, e principalmente as revisões curtas e distribuídas. Ao revisar 24 horas depois do primeiro contato, o cérebro fortalece as conexões sinápticas que estavam frágeis. Você pode usar cartões de memória, resumos pessoais ou tentar lembrar mentalmente o conteúdo. Sim, isso é recordação ativa em ação. Essa revisão deve acontecer no dia seguinte e depois de novo, uma semana depois. O terceiro R é reforçar. Essa etapa ocorre depois de várias exposições espaçadas, quando o conteúdo começa a ficar automático. Aqui, o segredo está em usar o conhecimento de forma aplicada, resolver exercícios, ensinar para alguém, criar flacard de desafio ou fazer uma redação sobre o tema. Quando o cérebro é desafiado a utilizar o que aprendeu em outro formato, ele entende que aquela informação é importante. O reforço ocorre também quando o conteúdo é integrado com outras áreas. Por exemplo,
Entender respiração celular na biologia ajuda a compreender metabolismo na educação física. Esse ciclo dos 3 Rs respeita a arquitetura natural da mente. O erro comum é querer fazer tudo no mesmo dia: assistir aula, revisar, testar, aplicar. Isso sobrecarrega o cérebro, gera estresse, reduz a motivação e alimenta a procrastinação. Ao dividir o aprendizado em etapas espaçadas, você entra em sintonia com o funcionamento do sistema nervoso. E quanto mais leve é o processo, maior é o engajamento. Isso se conecta até com a liberação de dopamina. Cada ciclo completo gera recompensa. Você sente que está avançando de verdade. Para organizar isso, pense assim: hoje eu recebo, amanhã eu reviso, semana que vem eu reforço. Simples, prático, escalável. Você pode fazer isso com qualquer conteúdo, de história à anatomia, de inglês à física. O importante é ter clareza sobre em que fase está. Estudar sem saber se está recebendo, revisando ou reforçando é como correr em círculos. Mas quando você entende esse ciclo, estuda em linha reta. E mais, você aprende menos coisas, mas aprende de forma profunda. E aprendizado profundo é o que fica. Então, se você quer aprender 10x melhor, o segredo não está só em estudar rápido, está em estudar com camadas. E esse processo de consolidação começa agora. Porque não adianta mais tentar absorver tudo de uma vez. O verdadeiro aluno inteligente é aquele que estuda em blocos, respeitando o cérebro, a memória e o tempo. E agora que você entendeu como isso funciona, vem a parte mais importante de todas: transformar essa teoria em ação prática no seu dia a dia. Agora que você entendeu como o cérebro realmente aprende, vem a pergunta que define quem evolui e quem continua estagnado: o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque assistir esse vídeo é só o primeiro passo. O verdadeiro progresso começa quando você aplica. Saber que a procrastinação pode ser vencida com sprint, que a memória melhora com revisão ativa, e que o sono consolida o aprendizado não vale de nada se isso ficar só na teoria. A transformação começa quando você usa o que aprendeu. E começa hoje. Pensa comigo: qual desses hacks você pode aplicar ainda hoje? Você pode começar testando um sprint de 25 minutos. Ou pode criar cartões de memória. Talvez já possa experimentar a técnica de Feynman com o conteúdo da última aula. O importante é não esperar estar motivado. Porque a motivação vem depois da ação, nunca antes. Seu cérebro funciona assim: ele se ativa quando percebe progresso. E se você der esse primeiro passo, mesmo pequeno, vai perceber que tudo começa a andar com mais leveza, com mais clareza, com mais resultado. Mas só quem age sai do lugar. Então, agora é com você. Vai deixar isso aqui ser só mais um vídeo que você achou interessante? Ou vai aplicar e criar um novo ritmo de estudo, mais eficiente, mais inteligente, mais alinhado com a neurociência e com seu estilo de vida? A escolha é sua. Só não diga depois que ninguém te mostrou o caminho. Você viu que é possível estudar menos e aprender mais, com foco, estratégia e respeito ao funcionamento real do cérebro. E agora, é hora de viver isso na prática. E se você quiser aprofundar ainda mais tudo que aprendeu aqui, existe um material direto ao ponto, prático e criado para te ajudar a vencer a procrastinação de forma definitiva. O e-book Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente vai te mostrar como usar a neuroplasticidade para reprogramar sua mente, criar novos hábitos e romper padrões de autossabotagem. Ele é um complemento perfeito para tudo que você viu aqui. E o melhor, está disponível para você com mais informações no comentário fixado deste vídeo. Agora me diz, qual dessas estratégias você já usava sem saber? Qual delas foi um clique novo na sua mente? Deixa aqui nos comentários. Quero saber o que mais fez sentido para você. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, retribui com um clique no like. Isso me mostra que você quer mais conteúdos assim. Ah, e se inscreve no canal Neuropsico e ativa o sininho, porque tem muito mais conteúdo profundo vindo por aí, tudo com base em ciência, psicologia e estratégias reais de transformação. Você não precisa mais viver se sabotando, se culpando ou achando que o problema é você. O problema nunca foi você. O problema era o sistema de estudo que te ensinaram. Agora que você tem um novo, testado e validado pela ciência, o jogo está nas suas mãos. Respira fundo, escolhe por onde começar, e vai. Porque o seu cérebro está mais preparado do que você imagina.